Agora, dentro desse clima, então o tempo vai mudando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, ele nunca está totalmente estagnado, ele nunca está parado. E o responsável pela mudança do tempo é exatamente o que a gente chama de nuvem. Sem a nuvem, ou sem as nuvens, o tempo seria extremamente chato, seria extremamente monótono. Muito bem. Então, eu já fiz a minha apresentação, vou pular essa parte, e vamos, então, historicamente, encontrar um cidadão muito conhecido, chamado Aristóteles, que foi um filósofo grego. O período que ele viveu foi mais ou menos 384 até 322 a.C., e vejam só a curiosa coincidência. Aristóteles escreveu trabalhos englobando biologia, física, geografia, lógica, meteorologia, retórica e poética. E escreveu uma obra, aproximadamente nessa época, em 354 anos antes de Cristo, chamada Meteorológica. Por essa razão, a gente consegue entender a palavra meteorologia. Então, meteorológica é uma palavra de origem grega, que vem de meteoros, que significa suspenso no ar. E logos é tratado. Então, o que é meteorologia? Ou a obra meteorológica original de Aristóteles? É o tratado de tudo que está suspenso no ar. Subentende-se esse suspenso no ar, que são os fenômenos da atmosfera, porque passarinho, aves voando, alguém que atira uma pedra, um avião que esteja passando, não é um fenômeno atmosférico, são objetos. E por essa forma de apresentar, então, esse trabalho, ele também fez a criação, ele fundou uma escola que tem um nome estranho, chamado de Escola Peripatética. O que significa peripatética? Em grego, significa lecionar ao ar livre. E era exatamente essa a nossa proposta. Depois de uma apresentação teórica dentro da sala de aula, ou como nós estaríamos fazendo aqui, nós iríamos fazer um passeio ao ar livre para reconhecer ou aprender como reconhecer as nuvens. Mas, infelizmente, essa parte vai ficar para uma próxima ocasião. Aristóteles também criou um outro instituto chamado de liceu. É uma palavra que se usa até hoje, menos usada atualmente, mas ainda se usa. Por exemplo, nós temos o Liceu de Artes e Ofícios, em São Paulo. E essa escola era uma homenagem a Apolo Liqueios, de onde vem a palavra liceu, que era uma divindade, filho de Zeus. Zeus era o mais poderoso deus dos antigos gregos. Por coincidência, Zeus era o deus das tempestades, que nós vamos ver mais adiante. Aqui está uma tela reproduzida por Rafael, um grande pintor renascentista italiano, né, mostrando Aristóteles do lado direito de Platão, que era seu professor, e alguns dos alunos que frequentavam essas escolas. Bom, meteorologia hoje é definida como ciência da atmosfera. E a palavra atmosfera vem de atmos, que é vapor, esfera, que é esfera. Então, a nossa atmosfera é uma bola, né? É uma camada que tem vapor, e nós moramos dentro dessa camada durante toda a nossa vida. Então, a atmosfera é uma esfera de vapor. E a meteorologia, no fundo, é o estudo dos meteoros. E que são os meteoros? Então, são todos os fenômenos atmosféricos. Bom, Aristóteles, então, teve o privilégio de ser o pai da meteorologia, pelas razões de ele ter escrito essa obra, e também foi um dos pioneiros a escrever algo sobre a ciência que vocês, a área que vocês estudam, que é biologia.
Então, se ele pode ser considerado pai da meteorologia, acredito que ele também foi pai da biologia. Então, nós temos uma coincidência comum entre a meteorologia e a própria biologia. Bem, agora cabe explicar que existem palavras que geram uma certa confusão. Então, por exemplo, muita gente acha que meteoro são aquelas estrelas cadentes, são aquelas rochas que vêm do espaço. Em meteorologia, meteoro, então, é qualquer fenômeno da atmosfera. Pedra não é fenômeno, é um objeto sólido, mas não tem nada a ver com fenômeno atmosférico. Então, para esclarecer melhor, vamos introduzir a palavra meteoroide. O que é um meteoroide? Meteoroide é um corpo sólido que vem lá do espaço exterior da nossa Terra, chamado espaço sideral, e se ele conseguir atravessar a nossa atmosfera terrestre, ele se incendeia devido ao atrito com o ar. Esse rastro luminoso provocado pelo atrito acontece devido à presença do próprio ar. Então, o rastro luminoso é um meteoro, mas a rocha ou a pedra, como vocês quiserem chamar, é um corpo sólido exterior ao nosso planeta, que viaja aleatoriamente e eventualmente cai aqui na superfície terrestre. Vulgarmente é chamado também de estrela cadente, como acabei de comentar. Porém, esse termo estrela cadente é totalmente absurdo, porque se uma estrela caísse sobre a Terra, a gente não estaria aqui para contar a história. Então, para complementar, aí está a palavra meteorito, que é um corpo rochoso encontrado na superfície da Terra, né? Oriundo de um meteoroide. Então, vamos ver. Meteoro é fenômeno atmosférico. Meteorito é uma rocha que é encontrada na superfície. Ou seja, se ela não se desintegrar durante a queima, nós podemos observá-la na superfície terrestre. Isso aconteceu recentemente no Nordeste, a questão de umas semanas atrás, aqui no Brasil, onde caíram meteoritos grandes, né, pesando alguns quilos. E isso foi até uma euforia geral, né, porque é um produto raro que vem lá do espaço, é um ET, falando em linguagem simples, né, é um extraterrestre que aparece aqui na superfície da Terra. Então, é muito procurado. Bom, então espero que fique claro, então, que meteoro é fenômeno atmosférico. Meteorito é a rocha que é encontrada na superfície terrestre. E meteoroide é antes da rocha cair na superfície. Então, esses meteoros, que são todos os fenômenos da atmosfera, pela sua natureza, têm uma classificação. Os chamados meteoros elétricos são formados por raios, trovões, auroras polares e eletricidade estática. Aí temos depois os fotometeoros, que são os chamados halos. Halos são círculos que aparecem em volta do Sol, em volta da Lua, quando um tipo de nuvem, que nós vamos ver logo mais, chamada cirrostratus, produz um anel muito bonito ao redor do Sol ou ao redor da Lua. Muita gente passa a vida inteira nunca viu um halo, porque simplesmente nós não temos o hábito de olhar para o céu. Isso, então, dificulta a identificação de fenômenos. Na sequência, arco-íris, que é um produto quando a luz do Sol incide nas gotas de chuva, a luz é decomposta nas chamadas cores do arco-íris. Então, acho que a maioria já deve ter visto esse fenômeno pelo menos uma vez. E existem outros menos conhecidos, como irisação, são nuvens coloridas, com as cores do arco-íris, mas diferentes. Tem a chamada coroa, que pode ser uma mancha luminosa ao redor do Sol, ao redor da Lua. Outro fenômeno que tem um nome estranho, chamado glória.
a miragem, e o último, na sequência, é o green flash, é o raio verde, famoso raio verde, que já deu origem a livro e a filme. Bem, nós não vamos abordá-los nesta parte, porque estaríamos fugindo um pouco do tema central, que é sobre as nuvens, efetivamente. Aí são os fenômenos que elas podem produzir. Ainda dentro desse quadro, nós temos os chamados meteoros de água, ou hidrometeoros. Então, a própria nuvem é um hidrometeoro, chuva, granizo, neve, saraiva. Saraiva é o granizo acima de 5 centímetros. É uma expressão que se usa só no Brasil. Então, se você encontrar grão de gelo que caiu de uma tempestade, que caiu de uma nuvem, e que tenha pelo menos 5 ou mais centímetros de diâmetro, pode ser chamada de saraiva. Na sequência, temos o orvalho, os pingentes de gelo. O que é o pingente de gelo? Então, em temperaturas muito baixas, a água que vai escorrendo dos telhados vai congelando na forma de cones, que são extremamente perigosos, porque são agudos e, se eles se quebrarem, podem machucar uma pessoa. Outro fenômeno também, talvez menos conhecido, que é chamado escarcha, é o congelamento do vapor de água nas partes frias de um navio, de um barco, ou nos próprios vidros de uma janela. E parecem desenhos assim bem enfeitados, de aspecto esbranquiçado, com esse nome que é bastante incomum, acho que para a maioria. Para finalizar, o quarto tipo de meteoro, que é feito só de poeira. Então, é chamado, por essa razão, de litometeoro. Então, temos a poeira, a areia, o sal marinho, que é um dos maiores componentes, né, de partículas sólidas em suspensão na atmosfera, as erupções vulcânicas, que emitem toneladas e toneladas, né, daquele pó, daquela fumaça vulcânica, as explosões, produtos de combustão, os próprios incêndios, as queimadas, como a gente já ouve falar quase que diariamente na TV, o próprio pólen, as bactérias e também os vírus, que fazem parte do conjunto dos chamados litometeoros. E vamos ver depois a importância que eles têm na formação das nuvens. Muito bem, então o título do curso ficou A Importância das Nuvens e os seus Fenômenos. Então, a presença ou a ausência dessas nuvens é o que caracteriza o estado da atmosfera em qualquer instante, horas, dias, semanas ou mesmo meses. Então, nós podemos ter meses excessivamente nublados, podemos ter meses excessivamente claros, quer dizer, céu sem nuvens, chamado céu claro de nuvens. Bem, se o tempo não mudasse, a nossa vida seria totalmente diferente aqui na Terra, pois parte dessa vida depende da chuva, que é estritamente necessária para a sobrevivência dos seres vivos. E vocês que são da área da biologia estão estritamente ligados a esse item. E a chuva só ocorre porque algumas nuvens fazem cair gotículas, que são maiores ou menores, dependendo do tipo, mas que são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. A identificação de cada tipo de nuvem mostra, com um pouco de experiência, como que a atmosfera vai se comportar em relação às mudanças ou não que o tempo poderá ter. Então, algumas imagens vão mostrar a possibilidade do tempo mudar rapidamente, provocando tempestades. Outras vão mostrar que o tempo vai ficar estável, quer dizer, não haverá uma mudança significativa. Genericamente, o estudo das nuvens é chamado de nebulosidade. E o que é a nebulosidade? É a cobertura do céu pelas nuvens. E o que é uma nuvem? Então, agora é um desafio que a gente faz para vocês,
É uma pena que nós não estamos falando presencialmente, porque é um item interessante para debate. Muito bem. Algumas pessoas têm uma sensação diferente do que seja uma nuvem, mas então a definição da nuvem é a que vem abaixo. É o conjunto visível de gotículas de água e ou cristais de gelo. Veja que está frisado. E ou cristais de gelo em suspensão na atmosfera. Então, repetindo. Porque é uma nuvem. Então, se eu tenho uma porção de gotículas de água ou cristais de gelo, ou ambas as substâncias em suspensão na atmosfera, eu estou vendo uma nuvem. Bom, algumas nuvens, pela sua característica, só têm gotas, ou chamadas, então, de gotículas, que são extremamente pequenas. Outras só têm cristais de gelo, e algumas, obviamente, podem ter os dois tipos de manifestação de água, tanto na forma de gota como na forma de cristal de gelo. Vocês já devem ter reparado que às vezes aparecem nuvens gigantescas. Por que elas não caem? Bem, a explicação é o tamanho da gotícula, o tamanho do cristal de gelo. Então, se você conseguisse pegar uma gotícula isolada de qualquer nuvem, ela tem um tamanho microscópico, não dá para ver a olho nu. Para você enxergar uma gota de chuva, você precisa ter 10.000, aproximadamente, gotículas da nuvem juntas para formar uma gota de chuva. Então, por essa razão, cada gotícula de nuvem é sustentada pelas correntes ascendentes, são as correntes que fazem a sustentação de toda a nuvem. Cada gota é sustentada individualmente, mas o conjunto delas, que forma a nuvem, é sustentado pelo fato de termos correntes ascendentes que se encarregam de manter as gotículas em suspensão. Bom, agora vem algo muito importante. Para o vapor de água poder se condensar, isto é, para ele virar nuvem, eu preciso daquelas partículas microscópicas que nós chamamos de litometeoros agora há pouco, porque o vapor de água precisa ser absorvido, sem o qual o vapor de água não consegue aparecer na forma condensada. Então, eu jamais enxergaria uma nuvem se o vapor de água não se condensasse. Esse conjunto, então, de partículas que nós chamamos de litometeoros, também são denominados de núcleos higroscópicos ou aerossóis. O que é núcleo higroscópico? A palavra higro significa que absorve, mas absorve o quê? Vapor de água. Então, repetindo, o vapor de água está em todos os lugares, mas ele precisa de uma superfície, precisa de alguma coisa onde ele possa se apoiar. Essa alguma coisa é exatamente essa partícula microscópica que a gente chama, então, genericamente de aerossóis, ou também conhecidos com o nome de núcleos higroscópicos. Então, esta é a forma de uma nuvem poder se tornar visível, sem o qual você tem vapor de água, você tem todas as condições de poder formar uma nuvem, mas a nuvem não aparece. Por quê? Falta alguma coisa para condensar o vapor de água que está suspenso na atmosfera. Outra coisa interessante é a cor das nuvens. Muita gente acha que as nuvens têm cores diferentes, porque têm características diferentes. Na verdade, todas elas são estritamente brancas. O que nós vemos é uma coisa diferente. Colorações azuladas, acinzentadas ou muito escuras, isso porque depende de onde o observador está olhando para aquela nuvem. Então,
Se você estiver numa condição onde a reflexão da luz do Sol, ou a absorção da luz do Sol, ou a própria transparência dos componentes da nuvem, com relação à luz que está incidindo sobre ela, você tem cores diferentes, mas de uma forma genérica, não existe nuvem escura, não existe nuvem colorida, existe uma nuvem que é sempre branca, independente de qual seja. Mas, para o observador, dependendo da posição onde ele está, ele vai enxergar colorações diferenciadas devido à posição dele com relação à nuvem e à luz que está em algum ponto da atmosfera que incide sobre a nuvem. Então, um exemplo. Uma nuvem de tempestade, quem está debaixo dela vai ver um céu escuro, acinzentado, apavorante. Mas quem está vendo a tempestade de longe vai ver uma belíssima nuvem branca. Então, é a mesma nuvem, com cores diferentes, de acordo com a posição de quem a observa. Então, a posição do observador é que vai originar a chamada cor da nuvem aparente, mas todas elas são essencialmente brancas. Bom, só para ressaltar essa parte, então, nuvens de chuva têm aparência escura, porque elas têm gotas grandes, às vezes tem grão de gelo, que absorve muita luminosidade. E tudo que absorve luz acaba mostrando o lado escuro. Então, o que é a sombra? É a ausência de luz. Então, uma nuvem que recebe a luz do sol, mas, devido à constituição física dela, ela não deixa passar totalmente essa claridade, ela fica com sombra. Daí a aparência, então, escura da nuvem. Então, o primeiro item, nuvens de chuva têm aparência escura. Pela mesma razão, a gente pode dizer que nem toda nuvem escura necessariamente vai provocar chuva. Só depende de onde o observador está. Então, tentem responder, não precisa ser agora, mas vocês podem observar se entenderam o que é uma nuvem. O que você enxerga, o que você vê quando uma panela de água começa a ferver? Então, a tampa começa a tremer e sai algo entre a panela e a tampa. O que é aquilo que você está observando? Segundo item, se você estiver num dia frio, e está tomando o seu tradicional banho de chuveiro ligado na posição quente durante alguns minutos, o que acontece no box? Que fenômeno você pode observar no box do chuveiro? Outro item é, se você estiver num dia muito frio, o que você pode ver, o que você pode observar se você respirar ao ar livre com a boca aberta? Isso todo mundo já deve ter observado alguma vez num dia frio. Na sequência, você pode observar algo semelhante abrindo a porta de um freezer ou do congelador da sua geladeira. Então, aparece alguma coisa meio vaporosa que vocês têm que dizer o que seria. E, finalmente, como deveria ser chamado o trem Maria Fumaça? Se alguém tiver alguma sugestão, pode arriscar a resposta. O termo não está errado, mas Maria Fumaça pode ser melhorado, né? Então, vamos ver se alguém mais adiante se habilita. Bem, para quem acha que olhar para o céu, ou já observou alguma vez o céu com uma variedade de nuvens, deve achar que é muito complicado reconhecer nuvens ou distinguir uma da outra. Então, nós vamos tentar mostrar que não é tão difícil assim. Basicamente, foram criadas em 1803 três famílias fundamentais com nomes latinos, que é uma tradição na ciência, assim como vocês têm na biologia, em direito, né, e outras áreas similares. Uma delas, uma das primeiras famílias, chamadas de cirrus, é algo que em latim significava fibra, estria ou mesmo penacho. Então, existem algumas nuvens que realmente parecem fibras ou estrias no céu.
Em seguida vem a palavra cúmulos, que vem de acumular ou empilhar. Então, existem nuvens que vão acumulando vapor de água condensado e elas vão aumentando, vão crescendo, até que uma simples nuvem ofensiva pode se tornar uma nuvem de tempestade. E a última palavra das três famílias é a palavra estratos, que é simplesmente uma camada, ou em português também como a palavra extrato. Muito bem. À medida que as observações de nuvens se intensificaram no planeta, muitos observadores perceberam que alguns gêneros de nuvens não se identificavam com os três tipos definidos, eram diferentes. Não se encaixavam nenhum, nem no outro, nem no terceiro. Então, foi sugerido alguns nomes complementares a partir das combinações dos nomes iniciais de cada família. Então, repetindo, vamos voltar só rapidamente. Então, cirros, cúmulos e estratos. Muito bem. Então, combinando esses três nomes, surgiram mais 7 nomes de nuvens com características aparentemente diferentes, chamadas genericamente de gêneros. Né? E aí, só foram definidos até hoje 10 tipos diferentes. E vocês vão ver pela sequência das imagens que são realmente muito diferentes umas das outras. Não há como você confundir. Então, na prática, só existem 10 tipos que, em meteorologia, nós chamamos de gêneros de nuvens, sendo que uma nuvem só pode pertencer a um único gênero. Se ela é cirrus, é cirrus, se é estratos, é estratos, se é cúmulos, é cúmulos. Então, não há como você sair dessa situação. Se você viajar para qualquer lugar do mundo, você vai encontrar os mesmos gêneros, os mesmos aspectos, as mesmas aparências em qualquer lugar onde você estiver. Seja no Polo Norte, no Equador, no Polo Sul, na Austrália, nos Estados Unidos, as nuvens têm a mesma característica. E elas são oficialmente classificadas em altas, médias e baixas, usando as respectivas abreviaturas para facilitar, porque são nomes compridos, como vocês vão ver, e é muito desconfortável, toda hora que se faz uma observação do céu, escrever por extenso. Então, se usa as abreviaturas. Então, vamos aprender como funciona isso. As altas que foram caracterizadas, a primeira delas, originária, era cirrus. A partir de cirrus e da palavra cúmulos, surgiu, então, uma segunda nuvem chamada cirrocúmulos, abreviatura CC, a abreviatura de cirrus é CI, e a última nuvem alta, cirrostratus, abreviatura CS. Por que tem essas abreviaturas? Então, a primeira, cirrus, é só a primeira letra maiúscula seguida da seguinte, que é minúscula, CI. Cirrocúmulos, por ser composta, então tem C de cirrus e cúmulos, C novamente. Cirrostratus, C de cirrus e da palavra stratus, o S, que é a primeira letra da segunda palavra. Então, as 3 nuvens chamadas altas, todas elas são com, originalmente, o nome cirrus. Cirrus, cirrocúmulos e cirrostratus. Depois tem as nuvens médias. Vocês vão estranhar, porque nas nuvens médias aparece a palavra alto-cúmulos e alto-stratus. Vai falar, mas puxa, a nuvem média, por que está escrito alto? Bom, vocês vão aprender já já que as nuvens cúmulos e nuvens estratos são nuvens chamadas baixas. Então, quando você encontra uma variedade de cúmulos mais altos, ou estratos mais altos, aí você acrescenta o sufixo alto. Por isso que nuvens tipo alto-cúmulos, alto-estratos, são chamadas médias e não são nuvens altas. Muita gente se confunde por causa dessa característica. Então, está explicado aí embaixo que são nuvens médias.
E o que sobra das 5 finais são as nuvens estratos, abreviatura ST, nuvem cúmulos, abreviatura CU, depois a composição de uma com a outra que originou stratocúmulos, abreviatura SC, cumulonimbus. Aí vocês podem dizer, mas por que CB e não CN? Porque se você tentar escrever a palavra cúmulos abreviada e a palavra cumulonimbus abreviada usando CN, você vai perceber que às vezes o U que você faz é exatamente igual ao N. Aí você faz um tremendo erro de definição. Então, por segurança, os meteorologistas resolveram adotar uma situação diferente, um critério diferente para cumulonimbus. CB e não CN. E a última que aparece, que é uma nomenclatura mais recente, de 1930, chamada nimbostratus. A palavra nimbus, originária do latim, significava nuvem de chuva. Bem, um lembrete apenas. Se vocês forem consultar as referências sugeridas para esse texto, vocês poderão encontrar que a nuvem nimbostratus é também definida como nuvem média. Porém, é mais frequentemente encontrada em níveis baixos, que é o que acontece praticamente sempre em São Paulo. Então, por essa razão, nós a deixamos como critério de nuvem baixa. Bom, aqui vocês têm, então, um quadro com um pequeno desenho de cada tipo, né? E as alturas em que elas aparecem e a característica, né, muito simplificada de cada tipo de nuvem. Agora, eu vou comentar com vocês o que a gente chama de paradoxo em meteorologia. Então, apesar de oficialmente as nuvens serem classificadas por níveis de altura, na prática, o observador que estiver na superfície, no nível do chão, ele não consegue usar esse critério. Por quê? Porque ele não tem referencial de altura para saber se a nuvem está mais alta ou mais baixa. Não há como poder fazer isso na prática. Então, como é que se reconhece uma nuvem? Simplesmente olhando imagens, olhando fotos que ajudem a memorizar qual é o jeitão, qual é o aspecto, qual é a aparência de cada tipo de nuvem. É o único jeito, por altura, só se você pegar um avião e voar exatamente para a altura onde ela estiver naquele nível. Aí você vai ter, pelo instrumento do avião, pelo altímetro, saber exatamente qual é a altura em que ela se encontra. Mas isso, na prática, não funciona. Então, reiterando, as imagens é que vão ajudar a gente a entender e a reconhecer as nuvens na prática, que é o que a proposta nós estamos fazendo através desse curso. Bem, com relação à nuvem cúmulos, vale ressaltar que ela passa por 4 estágios. Ela passa por um estágio muito pequenininho, muito simples, chamada de fractus. É como se você pegasse um pedacinho, um chumaço de algodão e o jogasse para o ar. No ar, então, ele flutuaria, se fosse o caso, né? O algodão ele cai, porque é um pouco mais pesado, mas a nuvem, que teria o aspecto semelhante, flutuaria, pelo que nós falamos no início. E a palavra fractus é partido, rompido ou fragmentado. Depois temos uma variedade que é chamada humilis. Humilis, do latim, é pequeno ou modesto. A terceira denominação, chamada medíocres, é médio. Atenção que a palavra medíocre, na língua portuguesa, adquiriu um sentido pejorativo. Então, se o sujeito tira uma nota 5, ele tirou uma nota medíocre. Não é uma nota ruim, é uma nota média, mas muita gente interpreta como nota ruim. Então, o erro está na alteração do sentido original da palavra. E, finalmente, o último estágio, que é
congestos quando a nuvem cresce demais. Então, ela fica congestionada, fica convulsionada, e esse já é um tipo de indício que ela pode causar pancadas de chuva. Depois nós vamos ver cada um separadamente. Bem, algumas dessas nuvens podem crescer até por vários quilômetros de altura, mas o que manda, o que é como referência, é a base e não a altura dela em relação à base. Então, mesmo que ela verticalmente aumente várias centenas de metros ou quilômetros, se a base dela é baixa, a nuvem é considerada baixa. Agora vamos falar da nuvem cumulonimbus, que é uma das nuvens mais importantes em termos de tempestades e mudanças bruscas do tempo. Ela tem uma grande extensão vertical, que é originada a partir de nuvem cúmulos. Então, aquela nuvenzinha que pareciam simples flocos de algodão suspenso, se for juntando vapor de água condensado, vai acabar criando uma nuvem chamada cumulonimbus, que é a única nuvem que produz raios e trovões, além de granizo e eventuais, rajadas de vento. Na região do Equador, ela pode ser tão alta que chega a atingir 18 quilômetros de altura, mas a base é baixa, então a nuvem é considerada baixa por causa da base. Atenção, porque nós estamos falando agora de altura e muita gente confunde altura com altitude. O que é altura? Altura é qualquer objeto elevado acima da superfície, seja da água, seja da terra. Altitude é a altura desse objeto em relação ao nível médio do mar. Então, a gente não fala qual é a altura da capital de São Paulo, nós falamos qual é a altitude da cidade de São Paulo, que é mais ou menos 800 metros, referenciado ao nível do mar. E nuvem não tem altitude, só tem altura. Se, coincidentemente, a nuvem estiver sendo avaliada em relação à superfície do mar, você está na praia, por exemplo, à beira-mar, então você está tendo uma coincidência, onde a altura é igual à altitude, mas não se usa a palavra altitude para classificar a altura de uma nuvem, ok? Bom, então, para caracterizar melhor essa nuvem cumulonimbus, que é uma nuvem muito interessante, devido ao formato e as características dela, então ela produz raios e trovões, pancadas de chuva e granizo e também vendaval. Um lembretezinho que vale a pena frisar, do latim, nós escrevemos, por exemplo, cirrus mais cúmulos, que acaba virando cirrocúmulos. Então, é uma regra do latim que quando você aglutina duas palavras, quando você junta duas palavras, sendo a primeira terminada em US, o sufixo US é substituído pela letra O. Então, nós não falamos cirros cúmulos, falamos cirrocúmulos. Então, nós falamos cirrostratos, que vem de cirros mais estratos. E falamos estratocúmulos, que é estratos mais cúmulos. Então, estratocúmulos. Então, a regrinha é essa. Palavras latinas terminadas em US são singulares, onde o sufixo S é substituído por I. Por exemplo, a Universidade de São Paulo tem vários campi espalhados no estado, inclusive dentro da própria capital. Então, o campus da cidade universitária é um. Mas, se você juntar Zona Leste, o próprio Parque Cientec e outros, então nós chamamos de campi. Então, plural de palavras terminadas em US do antigo latim são o terminal, o sufixo S é substituído pela letra I.
Só para lembrança, a nomenclatura Cirrus Nimbus Stratus foi adicionada em 1930, então é o nome mais recente de nuvem que se conhece em meteorologia. E como eu havia dito, do latim a palavra nimbus significava nuvem de chuva. Bem, então agora nós vamos partir diretamente para a parte mais interessante, que é a identificação das nuvens. Eu vou fazer uma primeira projeção, depois nós vamos dar uma pausa de uns 10 minutinhos e retornaremos em seguida. Então, identificação das nuvens. Como é o aspecto de uma nuvem Cirrus? Ela é nuvem considerada alta, pelo que nós já definimos, é esbranquiçada e formada por cristais de gelo. Então, ela parece fibra, pode parecer estria ou mesmo penachos. Muita gente no Brasil chama de rabo de galo. Quando uma grande quantidade desse tipo de nuvem encobrir mais de 80% do céu, significa a aproximação de uma frente fria. Então, pessoal, se vocês um dia qualquer observarem, né, que o céu está cheio de estrias, de fibras ou penachos, quase na totalidade, significa que é a parte mais alta da frente fria que já está em cima da capital de São Paulo, para quem está aqui em São Paulo. E o restante deve chegar depois de 24 ou um pouco mais horas. Essa é a característica da nuvem Cirrus em grande quantidade. Então, a ideia que essa imagem dá é que realmente são fibras, né, estrias, e assim é a característica da nuvem Cirrus. Cirrus Stratus é uma camada tênue, muito fina, transparente, também formada de cristais de gelo, e esses cristais de gelo provocam um fenômeno que é o chamado halo, que pode ser tanto ao redor da Lua como ao redor do Sol. Durante o dia, é muito difícil a gente observar o halo ao redor do Sol por causa da claridade. Você não deve olhar diretamente para o Sol, a menos que use um par de óculos escuros o suficiente para você não ter a sua vista agredida pela forte luminosidade, que é perigosa. Também, em grande quantidade, indica a aproximação de uma frente fria, né? Então, esse aro, esse anel luminoso em volta, tanto do Sol quanto da Lua, é o prenúncio da mudança do tempo. Por isso que é interessante vocês aprenderem a olharem, né, a olhar para o céu, identificar esse tipo de situação. Bom, então quem está vendo essa imagem está vendo um belíssimo fenômeno de halo, que é situado bem ao redor do Sol. O Sol está obstruído pela vegetação que ajuda a dar o contraste na foto, e nós percebemos nitidamente esse formato redondo. Então, é completamente diferente da nuvem Cirrus, né? Então, Cirrus, fibras, e Cirrus Stratus é um halo. Na sequência, agora vem a última nuvem alta, chamada Cirrocúmulus, que é também totalmente diferente das duas anteriores. Ela se forma com pequenos aglomerados de nuvens esbranquiçadas, um formato bem arredondado, que se faz até uma comparação, parece o ninho das abelhas, que é a colmeia. Também, se você tiver uma cobertura de 80% ou mais do céu, é considerado como uma aproximação de frente fria. Então, qualquer uma dessas três em grande quantidade, podem acreditar, é mudança do tempo, com certeza. Então, o aspecto dela é o que mostra a foto, né, com um monte de grãos muito próximos uns dos outros, de aspecto arredondado, bastante miúdos, né? Professor, sim? a gente tem uma dúvida Pois não. sobre o halo em torno da Lua, porque às vezes ele está mais próximo e às vezes ele está mais longe. Bom, isso depende da distância onde a nuvem está em relação a você. Agora, talvez possa ter uma versão diferente de um fenômeno que é chamado coroa lunar,
que é um halo extremamente pequeno, bem junto com o Sol, bem junto com a Lua, mas não tem esse tamanho aparente do halo da nuvem cirrostratus. É um fenômeno que não depende de nuvem, chamado coroa solar ou coroa lunar. Então, é algo que envolve bem perto o astro, tanto o Sol quanto a Lua, dando um brilho bem acentuado, mas é muito menor que o halo. Será que era essa a dúvida? Rebeca? A Irene tem uma pergunta também. Pois não? Peraí, só um minutinho. Com relação àquela outra pergunta que você estava respondendo anteriormente, teve uma resposta que é: os mais antigos fazem referência a este halo como chuva que está próximo ou longe. Não tem muito a ver. Esse próximo ou longe depende, não só da distância, depende também de quanto tempo a frente fria leva para chegar até onde você está observando. Porque cada uma tem a sua velocidade própria, né? Não existem duas frentes iguais. Então, por exemplo, uma pode ter uma velocidade maior, outra menor, e aí demora mais para chegar. Não quer dizer que ela esteja mais longe ou mais perto. Não sei se ficou claro. Só para vocês terem uma base, a velocidade de deslocamento de uma frente fria, em média, tem aproximadamente 20 km por hora. Então, se você localizar aonde a frente fria está, você pode calcular quantas horas o restante da nuvem vai demorar para chegar até onde você está observando o fenômeno. É uma forma de fazer um prognóstico, mas isso depende de cada frente fria. Ok, obrigada. Mais perguntas? Tem mais uma. Pois não. Perguntaram o que classifica os cirrostratos como nuvem, se é apenas o halo, já que a nuvem tem que ser algo visível. Desculpe, se a nuvem tem que ser algo... O que classificaria um cirrostrato como nuvem é apenas o halo, apenas ela ter o halo, já que a nuvem tem que ser algo visível. Bom, aí é uma boa pergunta. É sinal que o pessoal está prestando atenção, né? Então, essa nuvem cirrostratus, ela é extremamente fina. É tão fina que você, às vezes, vê o céu ligeiramente embaçado e não dá muita importância. O que vai garantir que você está vendo uma nuvem cirrostratus é exatamente o fato dela formar esse halo. Sem o halo, ficaria difícil realmente de você enxergar a nuvem ou dizer que é uma nuvem cirrostratus. Então, o halo é uma garantia que é uma frente fria associada e a nuvem se torna, apesar da grande transparência, se torna visível, entre aspas, né, por causa da presença desse anel luminoso. Um detalhe interessante. Esse halo, esse anel em volta do Sol, da Lua, não precisa ser completo, não precisa ser um círculo totalmente fechado. Pode ser apenas parcial, porque às vezes falta um pedaço da nuvem num determinado trecho do céu, e você vai ter o chamado halo parcial. Não importa, a nuvem não depende se o círculo é inteiro ou parcial. A nuvem sempre vai ser cirrostratus quando aparece o halo. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, voltamos a abordar o problema. Mais alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Então, daqui a pouquinho, será que a gente para por aqui, Rebeca? São 3h10? Fica a seu critério. Então, vamos só seguir mais um pouquinho, porque nós começamos um pouco tarde, para encerrar essa parte da apresentação das nuvens. Assim a gente liquida esse trecho. Bom, vamos agora para altocúmulos. É uma camada de elementos aglomerados igualzinho a cirrocúmulos, só que o tamanho dos aglomerados, cada núcleo, é maior, bem maior que cirrocúmulos. Como você não tem experiência, você poderia ter uma dúvida se hoje, amanhã ou qualquer dia você presenciar
cirrocúmulos ou altocúmulos, como é que você vai diferenciar? Ah, eu nunca prestei atenção antes, como é que eu vou saber se a nuvem é uma ou é a outra? Então, existe uma regra sugerida que é muito simples, chamada regra do polegar. Então, o observador, de onde ele estiver, ele estende o braço e com o polegar na horizontal, se for nuvem altocúmulos, ele vai encobrir apenas um elemento de cada vez. Se for cirrocúmulos, ele vai encobrir vários. Então, vamos mostrar como é a nuvem altocúmulos. Está vendo? São núcleos muito maiores. Vou voltar para cirrocúmulos, né? Olha o tamanho aparente de cirrocúmulos e olha o tamanho de altocúmulos. Então, se você tiver dúvida, estique o braço, com o polegar deitado, você vai ver que a nuvem altocúmulos tem os aglomerados individualmente maiores do que na nuvem cirrocúmulos. Seguindo adiante, vamos agora à nuvem altocúmulos também, né? 80% ou mais encobrindo o céu, que é a parte intermediária da frente fria, também está associada à mudança do tempo. Então, se uma grande camada de altocúmulos invadir o céu, pode crer que o tempo deve mudar. Autoestratos é uma camada agora acinzentada que encobre grande parte do céu também, e o disco solar fica embaçado. Isso ocorre tanto com o Sol quanto com a Lua. Então, se você olhar na direção do Sol, você não precisa usar óculos, você vai ver uma mancha esbranquiçada onde estiver o Sol ou onde estiver a Lua, mas você não vai ver o redondo do bordo nitidamente, ele fica embaçado. Por quê? Porque ela é constituída de gotas de chuva e também de neve. Então, nuvens altoestratos contêm neve. E aí, alguém poderia dizer, puxa, então poderia nevar em São Paulo? Poderia nevar em São Paulo. E por que não acontece? Porque quando a chuva está lá em cima, ela já é líquida, cai na forma de chuva. Quando é neve, à medida que ela encontra temperaturas mais elevadas, os grãozinhos de neve vão se derretendo. Então, mesmo que aparentemente você tenha neve dentro da nuvem, ela vira gota de chuva antes de chegar ao chão. Então, para você ter queda de neve, você teria que ter uma temperatura aqui embaixo na superfície, por volta de 1 ou 2 graus, é onde você teria a chance de ver neve caindo em São Paulo. E isso não acontece tão fácil. Outra característica da nuvem altoestratos, que se você, ao ar livre, estiver olhando para o chão, você não enxerga nenhuma sombra, fica tudo neutro, não existe sombra. É uma característica porque ela espalha a luz, a claridade por igual. Então, ela não causa sombra. Então, aí está a representação de uma nuvem altoestratos, onde ela tem um aspecto assim, bastante escuro, já que ela tem muita gota de chuva e talvez neve, ela reflete boa parte da luz solar que incide e passa através dela. Então, aonde a luz é devolvida, fica a sombra. Por isso que ela tem um aspecto escuro. Vamos agora rapidamente para as nuvens baixas. Temos aí a nuvem stratus. Nuvem stratus, com certeza, todo mundo já deve ter visto. Ela tem um aspecto muito homogêneo, bastante esbranquiçada ou ligeiramente cinza, formada por gotículas ou, eventualmente, cristais de gelo, se você estiver em temperaturas próximas de zero. Preste atenção, quando a nuvem stratus está exatamente junto ao solo, ela é o próprio nevoeiro. Então, um nevoeiro é uma nuvem stratus, onde a base está junto ao solo. Onde acontece muito em São Paulo? Serra do Mar. Então, quem está lá embaixo, na praia, está vendo a nuvem stratus lá em cima no morro. Quem está atravessando pela Anchieta, ou imigrantes, está dentro da própria nuvem stratus, que, pela condição dela estar junto ao solo, é chamada de nevoeiro. Então, nevoeiro e stratus são a mesma coisa. Ela pode provocar, então, chuvisco, a chamada garoa, né, que em São Paulo é um termo usado,
que é bastante conhecido. Até existe a famosa frase, né? Existia, porque agora já não tem tanta garoa como antigamente, devido ao crescimento urbano, e é São Paulo da Garoa. Então, para vocês situarem, nevoeiro, neblina e cerração são sinônimos, são exatamente a mesma coisa. Para vocês saberem apenas a origem, é algo ainda duvidoso, mas existe uma tendência de que é provável que a palavra garoa tenha sido trazida pelos bandeirantes, originalmente de garua, que é chamada língua quichua de diversos grupos étnicos daqui da região da América do Sul, englobando Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Então, como os bandeirantes andaram desbravando os sertões adentro, devem ter cruzado com os grupos étnicos, os indígenas da região, e essa palavra garua se imagina que tenha sido trazida por eles. Então, a nuvem stratus, isso aqui é um exemplo típico da Serra do Mar, né? Se você está andando pela serra, você vai ver frequentemente uma nuvem lisa, esbranquiçada, sem forma própria, mas que causa, às vezes, até acidentes quando encobre uma rodovia. Stratocúmulos, nuvem que forma assim, grandes rolos, quando são partes isoladas. Ou, então, um grande lençol acinzentado que encobre uma boa parte ou totalmente o céu. E, ocasionalmente, pode provocar a queda de gotas isoladas. Não faz chuvas ou pancadas ou aguaceiros. São muito comuns de manhã e no final da tarde, quando as nuvens cúmulos vão sendo achatadas. À medida que a temperatura diminui, a nuvem também vai achatando. E aqui está, por exemplo, uma nuvem stratocúmulos isolada, só um pedaço, ou um grande lençol ondulado. Tanto faz. Então, não depende do tamanho, depende do tipo, do formato dela, para caracterizar se é uma nuvem stratocúmulos. Rapidamente, agora, passando para nuvens cúmulos, que inicialmente tem caráter inofensivo, porque tem um formato irregular, como se fosse um pequeno floco de algodão suspenso na atmosfera. Só que à medida que ela vai juntando mais água, por isso que se diz cúmulos, ela vai aumentando de tamanho e pode crescer até provocar uma pancada de chuva. Se em dias muito quentes ela continuar crescendo, ela pode virar uma nuvem de tempestade, chamada, então, que nós dissemos agora há pouco, cumulonimbus, que é uma nuvem de tempestade. Então, as nuvens cúmulos são fáceis de ser identificadas, parecem flocos de algodão suspensos no céu, levados pelo vento. E cumulonimbus é a maior das nuvens que tem a característica de provocar raios e trovões, principalmente. O formato dela é muito fácil de se observar à distância, porque ela parece uma grande bigorna, que é aquele instrumento que o serralheiro usa para moldar o ferro, ou o formato de cogumelo, que ela é extremamente arredondada no topo. Então, é a única que produz raios e trovões. Também pode provocar pancada de chuva, vendaval e eventual queda de granizo. Desculpe, às vezes, a repetição, mas é importante para a gente frisar melhor a característica importante de cada tipo. O granizo, geralmente, é pequeno. Então, os grãozinhos, que são de gelo, não passam, né, de 2 a 3 centímetros, quando são os maiores. Mas já foram registrados mais de 10 centímetros de diâmetro em alguns grãos, e chegando a pesar mais de 700 gramas. Então, é uma senhora pedrada que não deixa a telha inteira. Como eu disse no início, saraiva é outro termo que se usa para o granizo quando o diâmetro estiver acima de 5 centímetros. E o recorde mundial de granizo é uma cidade russa, em 1960, que chegou a dar esse valor fabuloso de 1,9 kg para uma pedra de granizo. Deve ter sido um desastre ecológico.
Então, a nuvem cumulonimbus é muito bonita vista de longe, porque ela parece um grande cogumelo, e você observa a queda dos raios, inclusive a chuva na base. Isso é fácil de se perceber, principalmente na época do verão. E agora, que nós vamos nos aproximando do verão, logo mais, né, essas tempestades vão se tornar bastante frequentes. Para finalizar essa parte dessa introdução, a nuvem nimbus stratus é uma nuvem muito escura, de aspecto pesado e ameaçador, embora às vezes ela passe sobre uma região e não aconteça uma única gota d'água. Ela pode provocar pancadas de chuva ou neve, mas a neve só em temperaturas muito, muito baixas, perto de zero ou abaixo de zero. Se ela ocorrer durante o dia, pela densidade que ela tem, o céu fica totalmente obscurecido. Então, o dia acaba virando noite. E as luzes da cidade podem se acender espontaneamente. Então, muita gente que acordou 10 horas, 11 horas da manhã, viu que o céu estava escuro, achou que o relógio tinha quebrado. Mas, na verdade, era uma nuvem nimbus stratus que estava passando na região. Então, essa dá uma ideia, né? Essa imagem mostra a característica extremamente pesada, né, ameaçadora, de uma nuvem muito escura, que é a nuvem nimbus stratus. Muito bem. Então, nós vamos entrar no próximo item, vamos fazer uma parada de uns 5 a 10 minutos e retornaremos em seguida. Alguma pergunta? Eu tenho duas. Pois não? Tem como, por exemplo, tem muitas nuvens baixas no céu, ou uma nuvem baixa que é muito grande. Essa nuvem, ela consegue meio que tapar as nuvens altas ou as médias, a ponto da gente só conseguir ver as baixas, e mesmo tendo uma alta ou uma média, a gente não conseguir identificar? Pode sim, perfeitamente. Sua pergunta é muito interessante, porque às vezes existem 3 camadas de nuvens. Tem a camada de cirros lá em cima, tem a parte média, que pode ser de altocúmulos, por exemplo, e uma nuvem baixa, como estratos ou estratocúmulos, que não permite enxergar as que estão acima. Quem é que enxerga as nuvens acima? Só quem estiver pilotando o avião. Então, as aeronaves são um auxílio na meteorologia, no sentido de poderem identificar nuvens acima da superfície, pelo fato delas trafegarem em uma determinada altitude. Agora, para quem trabalha no nível de chão, só vale o que a gente vê de baixo, e não o que tem no meio ou acima. Então, se você tiver uma cobertura acima de uma nuvem baixa, ela é simplesmente ignorada, porque você não sabe que nuvem é. Tá. E você tinha dito que a nuvem só pode pertencer a um gênero, certo? Isso. Mas essa nuvem tem alguma chance dela pertencer a um gênero quando ela foi formada e ao longo do tempo ela ir para outro, se transformar em outro, alguma coisa? Muito boa pergunta. Isso é chamado evolução da nuvem ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você estiver lembrado agora há pouco, nós falamos de estratocúmulos. A estratocúmulos, às vezes, é originada a partir da nuvem cúmulos, que vai perdendo calor, vai esfriando, ela vai ficando achatada e vira uma nuvem estratificada como nuvem estratocúmulos. Existem, né, situações onde, por exemplo, uma nuvem tipo estratocúmulos pode se elevar por uma razão física qualquer, que eu não vou entrar em detalhe, mas que ela acaba se transformando em altocúmulos. E vice-versa, uma nuvem altocúmulos que pode virar estratocúmulos. Então, são exemplos, né, de situações particulares onde a observação do céu nos horários pré-estabelecidos, são chamados horários padrões, usados em meteorologia, você tem exatamente como o céu estava, como o céu está e como o céu estará nas próximas observações, quando todos os fenômenos correlatos forem registrados. Então, você tem a história do dia. Em cada horário, você tem o registro do céu no que ele pode apresentar. Então, isso que você falou é perfeitamente possível. Uma nuvem mudar de gênero. Obrigada. Nada.
Então, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Agora, nós vamos ver aleatoriamente nuvens misturadas. Mas não se preocupem que tem um título para cada imagem. Então, se alguém se sentir perdido, basta ler o título para confirmar. Então, vamos lá. Nuvens cirros. Reparem que são estrias, são fibras nitidamente visíveis. Novamente, nuvens cirros. Mais fibras, mais estrias. Agora são cirrocúmulos. São bolinhas, né? Grãozinhos, aparentemente, né? De tamanho pequeno, invadindo o céu. Altocúmulos. Vejam que o tamanho é maior. Então, na sequência, eu vejo que altocúmulos são de tamanho maior. Se alguém estranhar que mais abaixo, aqui na linha do horizonte, eles parecem menores, isso aí é feito de perspectiva. Mas o que você enxerga é uma diferença de tamanho significativamente maior para altocúmulos. Mais altocúmulos. E uma curiosidade, isso não é importante para vocês, mas vocês poderão encontrar, às vezes, um segundo nome, que é chamado sobrenome, ou mais de um sobrenome de nuvem, porque às vezes elas apresentam alguma particularidade assim muito interessante. Por exemplo, essa nuvem, que é altocúmulos, ela tem um segundo nome chamado undulatus. Então, por que undulatus? Vocês devem reparar que parecem ondas. Só que, em vez de ser, né, ondas, por exemplo, do mar, são ondas do céu. O que significa isso? Significa que aí tem uma tremenda atividade de vento, muito forte, aonde a nuvem está, que, com toda certeza, deve ser originada a partir de frente fria que está se deslocando. E aí, então, resolveram dar um segundo nome, mas o segundo nome não é importante, é apenas uma curiosidade que eu estou mostrando para vocês. Bom, então aí está explicado, né, o porquê. Vamos agora para autoestratos. Então, reparem que é uma nuvem embaçada, o Sol, você vê uma mancha, mas não vê o disco do Sol, nem a Lua, se fosse o caso. Então, é uma nuvem de chuva ou, eventualmente, neve, se a temperatura na superfície for muito baixa. Mais nuvem autoestratos. Mais nuvem autoestratos. Todas elas com a mesma característica de deixar o céu assim com um tom acinzentado e o sol não nublado, mas ele fica embaçado. Agora, se você estiver, por exemplo, no alto da serra, você vai ver uma imagem que pode lembrar essa da foto, de uma nuvem stratus, e quem está acima dela está vendo um céu claro, mas quem está dentro dela está dentro do próprio nevoeiro, mas é uma nuvem cujo nome oficial é stratus. Se você estiver dentro da nuvem stratus, como eu disse, é o próprio nevoeiro. Agora você tem uma camada grande de uma nuvem stratocúmulos. E eu peço que vocês deem uma olhada que do meio da foto para a direita, na parte intermediária da nuvem e o mar, existe uma faixa clara. E do lado esquerdo, em continuidade, existe uma faixa escura. Dá para desconfiar o que é essa faixa escura? Então, ali, na região central da foto, da parte do meio para a esquerda, nós temos uma precipitação bem caracterizada. Mas eu disse para vocês agora há pouco que stratocúmulos não chove. Então, de onde vem essa chuva? Então, a probabilidade maior é que tenha uma nuvem alto-stratus acima dela, que está provocando uma chuva na região à esquerda. Agora, essa foto é interessante porque mostra uma camada grande de stratocúmulos e um fenômeno que foi observado de uma parte da nuvem começar a girar bem no centro da imagem. Vocês estão vendo algo escuro, fino, que é chamado tromba d'água.
Essa tromba d'água depois se deslocou, aí aparece novamente no centro da foto um funil ao centro. A tromba d'água é uma manifestação muito forte de vento que, se ocorre numa superfície de lago, rio ou oceano, não causa maiores problemas. Mas se essa tromba d'água se deslocar para a Terra, ela passa a ser chamada de tornado, que é um dos fenômenos mais destruidores da atmosfera. E a última imagem dessa sequência, então, mostrando novamente o funil ao centro, isso foi em Ubatuba, mas que não causou nenhum tipo de desastre. Agora, novamente, uma imagem de nimbus stratus, uma nuvem muito escura, ameaçadora, mas, de repente, você pode ter a condição de não aparecer nenhuma gota d'água sequer. Isso é muito comum acontecer. Passamos agora para a nuvem cumulonimbus, no final de tarde, começo de noite, onde o clarão do relâmpago dentro da nuvem denota que é uma nuvem de tempestade. Nessa sequência, aparecem agora, prestem bem atenção, 2 células de cumulonimbus. Por que 2 células? Então, nós vamos ver aqui, do lado esquerdo, uma ponta se sobressaindo, e mais ou menos do centro, na parte direita do centro para cima, uma segunda ponta, que são as cabeças da nuvem cumulonimbus. Então, aqui é um dia de tempestades, onde 2 células de cumulonimbus foram fabricadas quase que simultaneamente, provocando, então, raios e trovões na região. Aqui, contra o Sol, a gente vê... pois não? Desculpa interromper, pode fazer uma pergunta? Não, pode, por favor. A Aline perguntou o que influencia um lugar ter um tipo de nuvem. Aí ela citou que em Paranapiacaba, por exemplo, sempre tem um nevoeiro no fim da tarde. Certo. E qual que é a pergunta? A pergunta é o que influenciaria um lugar ter um tipo de nuvem? A influência, então, sobre a formação de um tipo de nuvem é a topografia do local. Então, para explicar o que acontece lá na Serra de Paranapiacaba, na Serra do Mar, e nessas regiões próximas do oceano, acontece o seguinte: durante o dia, o Sol, que aquece tanto a água quanto a terra, produz resultados diferentes na terra e na água. Na água, pela característica da substância que ela é, a água demora muito para esquentar, enquanto que a terra esquenta rapidamente. Então, muita gente que já pisou na areia num dia ensolarado, se não usar sandália, chega a queimar o pé. Isso é muito comum. E esse tipo de situação causa o chamado fenômeno da brisa marítima, ou seja, o ar começa a se movimentar da região mais quente, subindo, e vai sendo substituído pelo ar mais frio na base, que vem do oceano. Por isso que é chamado brisa marítima. Então, o mar fica mais frio do que a areia. Então, o ar que está em cima da areia sobe. Se ele sobe, tem que ter um ar para compensar aquele que foi embora. Esse ar que chega é chamado o ar da parte de mar, que é a brisa marítima. Se essa brisa marítima for se intensificando, ela chega perto da montanha. Quando ela chega perto da montanha, ela é obrigada a subir o morro, Ela tem que ir morro acima. E o que acontece com ela? Ela vai se resfriar. E ao se resfriar, ela vai condensar o excesso de umidade. Nessa condensação aparece, então, o tal nevoeiro ou nuvem stratus, que é uma característica típica, por exemplo, da Serra do Mar e outros lugares semelhantes. Então, a topografia influencia muito, ou em termos genéricos, a geografia de cada região influencia muito a formação repetitiva de certos tipos de nuvens, como é o caso do nevoeiro da Serra. Ficou claro? Dúvidas? Só para confirmar, então, só a cumulonimbus pode ter raios e trovões?
Só. Não existe outra nuvem que produza raios e trovões, a não ser, em casos específicos de erupções vulcânicas, que vocês vão ver na imagem que vai ser projetada amanhã, mas não é nuvem no sentido nuvem de água, é nuvem que apresenta eletricidade estática devido à temperatura muito alta, que gera cargas elétricas, mas não produz trovões, é só descargas elétricas sem maior tipo de problema. Agora, raio e o consequente trovão só é produto de cumulonimbus, não existe outro. Então, por isso que eu falei, aproveitando agora alguns minutos atrás, nós estávamos bem embaixo de uma nuvem cumulonimbus, pelo menos aqui na região de Ipiranga, onde eu estou. Dúvidas? Professor, e como Oi. que esses raios se formam na nuvem? Bom, os raios se formam, eu teria que responder isso amanhã para a gente não fugir muito do tema, mas eu vou responder rapidamente, porque a nuvem cumulonimbus ela tem uma atividade muito forte de ventos dentro dela, que a gente não percebe aqui embaixo. Mas esse vento, ou qualquer tipo de vento que você se defrontar, arranca partes dos elétrons de uma substância, do seu corpo, de um objeto qualquer. E isso acontece também dentro das nuvens. Então, o que faz surgir cargas elétricas dentro de uma nuvem é o movimento muito acelerado do vento que carrega o grão de gelo, que é o granizo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Nessa movimentação surgem milhares e milhares e milhares de cargas elétricas que chega um momento que a própria nuvem não consegue suportar. Então, as cargas elétricas, chamadas positivas, são atraídas pelas cargas elétricas negativas da base da nuvem, que geram o raio. Essa é a situação que forma raio. Então, por exemplo, se algum dos participantes desse encontro tiverem moto, eles devem ter percebido que em algum momento, em algum dia, devem ter levado choque ao ligar a moto ou em qualquer momento que eles mexeram numa parte da moto, porque durante o movimento contra o vento, a moto fica carregada de cargas elétricas, e as cargas elétricas ficam armazenadas até que alguém faz um toque para descarregar. Esse toque é a descarga, é um raiozinho minúsculo, mas não deixa de ser um raio. Mais perguntas? Acho que é isso por enquanto. Então, tá bom. Essa foto que vocês estão vendo agora, então, é uma nuvem com um nimbus ainda em expansão, onde a gente vê a parte posterior, que é extremamente escura. Por que está escura? Porque ela está barrando a claridade do Sol. Mas quem está observando não está tendo chuva nenhuma no lugar. É apenas o local de onde a foto foi tirada que está sem a presença de qualquer tipo de gota de chuva. Agora, olhando essa nuvem à distância, a nuvem cumulonimbus, nós percebemos nessa imagem uma parte clara, que é o topo da nuvem, que está muito distante. Ela tem uma ponta que se sobressai do lado direito, logo onde está a Lua. Dá para perceber que tem uma luazinha lá em cima. E se vocês observarem com mais cuidado agora, do lado esquerdo, abaixo da nuvem escura, que é uma nuvem stratocúmulos, então, abaixo da nuvem stratocúmulos escura, do lado esquerdo, vocês estão vendo uma outra ponta, é uma outra célula de cumulonimbus, pequena, porque está muito longe. Então, são duas células simultâneas numa tempestade de fim de tarde. Vocês vão ver agora a sequência, né, dessa mesma tempestade, alguns momentos depois. E, finalmente, quando a luz do Sol começa a mudar de coloração para um amarelo, para um alaranjado, cor-de-rosa, onde a nuvem, né, mostra, então, a coloração refletida. Por isso que eu falo, a nuvem só tem a cor branca. O que ela mostra de colorações diferentes ou diferenciadas são
as luzes que incidem sobre ela. Então, se a luz incidente é alaranjada, ela reflete o alaranjado. Se for amarelo, vai ser amarelo. Se for vermelho, vai ser vermelho. Muito bem. Agora, vocês estão vendo uma nuvem com cumulonimbus em plena tempestade, com vários relâmpagos ocorrendo simultaneamente. Outra célula de cumulonimbus espetacular, né? Uma célula bem feita, com formato típico, né? Como se fosse um grande cogumelo. Aqui é uma vista aérea da mesma nuvem, não daquela, mas uma nuvem cumulonimbus, né? Vista de cima. Então, você vê o topo quase plano e a ponta dela do lado esquerdo, mais visível. Aqui você vê direitinho uma quantidade enorme de cúmulos em primeiro plano e, ao fundo, uma nuvem cumulonimbus, que parece, então, aquela tal bigorna ou um grande cogumelo. E aqui você tem dois cogumelos espetaculares, né? Um próximo do outro, com várias nuvens cúmulos nas proximidades. Agora, se você enxergar uma nuvem cumulonimbus por cima, aí teria que ser com avião, né? Ou com jato, pelo menos, para sobrevoar a parte mais alta da nuvem, você vai ver que todo o topo dela é arredondado. E aí, então, é uma característica típica da nuvem cumulonimbus. Bom, na sequência aleatória, voltamos para nuvens cirrocúmulos, que são aqueles globos arredondados, mais nuvens cirrocúmulos, mais nuvens cirrocúmulos. Agora, repare que essa também tem o formato de onda. Então, ela está associada à chegada de uma frente fria muito forte, onde o vento faz a nuvem ficar em formato ondulado. Como eu disse que algumas nuvens têm sobrenomes, curiosamente, se vocês olharem essa nuvem Cirrus, ela dá a impressão que é uma espinha de peixe. E aí, então, deram o nome de vertebratos, parecem vértebras ou tipo espinha de peixe, tanto faz. Agora, como é que se formam as nuvens cúmulos? Que são as que vão gerar futuramente as tempestades. Nada mais do que é o calor que está armazenado na superfície do solo, que, por ser mais quente que os arredores, cada bloquinho desse, cada bolha de calor, vai subindo espontaneamente na atmosfera. Até que um momento qualquer, você pode ter a condensação do vapor de água, que vai criar a nuvem que se torna visível. Então, a nuvem vai se tornar visível pela condensação da umidade presente na atmosfera, naquela região. Essas bolhas são chamadas de térmicas. Elas têm mais ou menos, em média, 1 quilômetro de diâmetro, aproximadamente. São formadas só pelo aquecimento do solo. Então, o solo que vai formando essas bolhas. Então, você tem uma bolha que começa a ser gerada pelo calor do solo, ela vai subindo espontaneamente e vai expandindo. Nessa expansão, segundo a física, a temperatura cai e chega a condensar, então, a parte de umidade que ela contém. Por isso que a nuvem aparece só nessas condições. Então, aqui está a explicação. Ao subir, a bolha contendo o vapor se expande e pode condensar o vapor de água contido nela, formando uma nuvem. As térmicas formam correntes ascendentes e também descendentes, obviamente, né? Porque tudo que tem ascendente tem descendente. Mas essas ascendentes são utilizadas por algumas aves, como, por exemplo, urubus. Eles têm uma envergadura muito grande. Então, ao invés deles ficarem batendo as asas, que gastam muita energia, eles vão aproveitando as térmicas que vão subindo, sem gastar muita energia. É uma forma inteligente da ave que não estudou meteorologia, mas sabe aproveitar as vantagens das térmicas. Esse mesmo sistema pode ser aproveitado pelos planadores, que são aqueles aviãozinhos sem motor, só com asas, que são rebocados por
tipo de um veículo qualquer, pode ser um carro, que à medida que ele adquire velocidade, ele estabiliza numa certa posição e vai subindo, simplesmente aproveitando as térmicas. Isso você vê nessa imagem. Então, você tem o ar quente embaixo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e essas correntes ascendentes ajudam a um objeto pesado a subir em alturas até acima de 1.000 metros. Bem, agora vamos à parte interessante da nuvem cúmulos. Como eu disse, tem 4 categorias. A menor delas, a mais simplesinha, que não tem um formato bonito, parece um floquinho de algodão, chamada fractus. Então, as nuvens fractus são facilmente encontráveis nas primeiras horas da manhã, quando o sol começa a esquentar o ar. À medida que elas vão tomando um formato mais homogêneo, mais arredondado, elas passam para o estágio de cúmulos úmiles, que são cúmulos pequenos. Então, aqui você tem uma sequência enorme de nuvens cúmulos úmiles. Se ela continuar crescendo, ela passa por um estágio médio, chamado medíocres, daí o nome médio, não confundir com ruim, né? E aqui você tem mais nuvens cúmulos medíocres, e finalmente o último estágio, que ela chega ao máximo de altura, ainda como nuvem cúmulos, é chamado congestos. Então você percebe nitidamente que a nuvem tem uma tendência a crescer como se fosse uma torre, um castelo. Isso é motivo de preocupação, principalmente para as aeronaves, onde uma nuvem que era inofensiva algumas horas atrás pode virar cúmulo-nimbus. Então, aqui você tem uma sequência de nuvens cúmulos congestos, mais nuvens congestos, mais outra mais. E essa nuvem que vocês estão vendo agora, que é derivada, por exemplo, de uma situação como esta anterior, ela mostra, por exemplo, 2 nuvens cúmulos congestos com um véu acima do topo da nuvem, que é chamado de pileus, é um capacete. E por que aparece esse capacete? É muito simples. À medida que a nuvem cresce para cima, como eu expliquei agora há pouco, ela vai empurrando o vapor de água acima dela. E esse vapor de água pode encontrar temperaturas mais baixas rapidamente, a ponto de condensar. Então, ele forma um véu muito rapidamente acima da cabeça da nuvem. Por isso que é chamado de pileus, capacete ou mesmo chapéu, tanto faz. Então, ele é causado pela expansão muito rápida da nuvem, né, onde o vapor de água que está acima do topo é empurrado para cima. E esse vapor de água ele pode congelar, e aí se formam, então, cristais de gelo. Parecem pequenas nuvens silvos, né, formando, então, esse tal capacete. Nesta imagem agora que tem um avião, isso foi tirado de um aeroporto, nós percebemos agora um enorme cúmulo logo atrás do avião, parece uma torre quase vertical. E atrás da nuvem cúmulos, eu tenho, vejo se vocês conseguem identificar 4 pontas distintas de nuvens cúmulo-nimbus. Então, se vocês olharem com atenção, do lado esquerdo, vocês vão encontrar 4 pontas diferentes, cada uma delas é uma nuvem de tempestade independente da outra. Agora vocês vão acompanhar o desenvolvimento de uma nuvem cúmulo-nimbus, que começa no primeiro quadro à esquerda, em cima, como nuvem cúmulos congestos, que vai se expandindo à direita, depois embaixo, à esquerda, e finalmente à direita embaixo. E finalmente, de uma célula surgem 2. Então, a primeira nuvem que se formou gerando cúmulo-nimbus, ela tem a capacidade de formar uma segunda célula. E isso é muito comum na atmosfera. Então, ela tem a chamada nuvem-mãe, e a que seria a filha seria uma segunda célula derivada a partir da primeira. Então, as imagens mostram nitidamente cada uma delas destacada. Bom, no final de tarde,
Nós vemos agora um céu muito bonito, só que com nuvens muito escuras. Isso é sinal de absolutamente nada. É apenas um belo pôr do sol, onde a nuvem escura é uma nuvem stratocúmulos que, para quem está posteriormente a ela, está vendo a sombra, por isso que ela tem esse aspecto escuro. Então, aí não existe possibilidade de chuva nenhuma. Agora, em cima de um morro, nós estamos vendo um enorme nevoeiro, que é a chamada, então, nuvem stratus. E aí a gente percebe algo muito comum, como se fosse aqui no próprio Alto da Serra, aqui em São Paulo. Edifícios muito altos, pontes, podem desaparecer no topo, né, quando a nuvem é muito densa. Então, por exemplo, aqui você vê a base da ponte, mas não vê o topo. Aqui você vê, né, praticamente o nevoeiro quase rente ao chão. Aqui parte do prédio desapareceu devido à intensidade do nevoeiro, que ainda não é praticamente nevoeiro por estar ao chão, mas a nuvem, que é stratus, né, tem a característica de fazer, de esconder parte dos objetos. Se essa nuvem descer até o nível do chão, será o próprio nevoeiro. Agora, só para vocês se divertirem um pouco, vou mostrar nuvens com formatos incomuns que sempre são curiosas de serem observadas. Então, por exemplo, aqui são cirrocúmulos no formato da letra Y. Aqui são estratocúmulos, onde a parte da figura central lembra um pato voando. É só usar a imaginação. Aqui eu tenho mais estratocúmulos, onde o elemento de destaque, um pouquinho acima do meio, parece um peixe. Esta outra é uma nuvem cuja definição é muito difícil de estabelecer, porque algumas nuvens, por serem de tamanho extremamente pequeno, não oferecem, às vezes, a possibilidade de você classificá-la imediatamente. Pode ser um altocúmulo, pode ser um estratocúmulo, não se sabe. Mas tem o formato de uma medusa, né? Aquela chamada água-viva, que tem a cabeça e os tentáculos. Aqui são cirrocúmulos, e se vocês prestarem atenção, o objeto que está bem no meio da imagem lembra a mão de uma pessoa, lembra uma mão humana. Aqui, a mesma figura com formato de mãos, de uma nuvem stratocúmulos, mas isso é apenas uma curiosa formação. Esta foi chamada de stratocúmulos minhoca, porque uma parte dela lembra, né, uma posição vertical extremamente estranha, e é uma nuvem stratocúmulos muito pequena. Essa é uma nuvem cúmulos com gestos que formou o chamado unicórnio, aquele cavalo que tem um chifre, né, um cavalo mitológico. Aqui também eu tenho a presença de nuvens misturadas entre cúmulos e estratocúmulos e parece que tem uma pessoa andando a cavalo. Esta mesma coisa. Aqui mais cavalos para vocês se divertirem. É interessante como a natureza provoca essas formações espontaneamente. Aqui parece a cara de ou um urso, ou um cachorro, e uma pessoa deitada ao lado. Uma fisionomia de uma pessoa. Aqui muita gente chamou isso do anjo, né? Mas de anjo não tem nada, é apenas um fenômeno meteorológico sem maiores complicações. Aqui também parece um objeto que lembraria um ser meio místico e uma outra pessoa, talvez um garoto, do lado esquerdo. Aqui é outra figura que lembraria, né, os famosos anjos da atmosfera. Um rosto de formato humano no meio de nuvens cúmulos. Aqui seria um cachorro, talvez um urso, né? Não se saberia qual a semelhança melhor para associar.
Aqui, novamente, com nuvens cúmulos, que é muito comum aparecer em figuras, temos a visão de um rosto. Esta parece ser um coelho ou uma lebre. Aqui, a cara de um golfinho com a boca aberta, que é uma nuvem cúmulos ou estratocúmulos, mais provavelmente. Esta parece a face de um índio norte-americano, né? Muito característico, formado em nuvem cúmulos. E também uma fisionomia de aspecto humano no meio de nuvens tipo cúmulos ainda mal formados. Aqui uma nuvem dessas formadas numa região que se repete com uma certa frequência, que são chamadas nuvens orográficas. Então, nuvens orográficas são formadas nas mesmas condições, nos mesmos lugares, com uma certa frequência. E aparece, né, como se fosse um rosto. Esta enorme gaivota também é uma nuvem estratocúmulos com esse curioso formato. Aqui lembraria algo como se fosse um cachorro pequeno, né? Que é uma nuvem cúmulos também. E esse, um cachorro correndo ou agachado. E essa ave imensa, né, com asas gigantescas, são altocúmulos que deram uma curiosíssima formação de ave. E o último perfil, que parece a cara de um urso, né, formado em nuvens cúmulos. Esta seria um lobo, né, a cabeça de um lobo. Bem, então, vocês viram agora nuvens curiosas, algumas até com uma certa dificuldade de se identificar qual a origem dela, qual é o nome correto dela, porque é uma nuvem pequena, mal formada, e outras mais facilmente. Então, nós vamos, dentro dessa característica de nuvens especiais, nós vamos entrar agora num outro item, que são as chamadas nuvens de erupção vulcânica. Elas têm aparência de grandes cúmulos ou cumulonimbus, mas que não tem nada a ver com tempestade. Elas podem até produzir raios devido à enorme quantidade de cargas elétricas que surgem durante a erupção. A poeira vulcânica era lançada a uma velocidade de mais ou menos 200 km por hora. E aproveitando que eu estou falando de cumulonimbus, não sei se está dando para ouvir aí na sequência o barulho de trovão. Então, estamos bem debaixo daquela nuvem de tempestade que começou há pouco tempo atrás. Professor, gostaria de fazer uma pergunta. Diga. Aproveitando o som do trovão aí também. Deu para ouvir? Sim, deu sim. Aqui na Zona Norte também está chovendo. E aí eu fiquei com a seguinte dúvida. Quando a gente olha para o céu e vê essas nuvens que trazem essas características de frente fria ou de chuva, sim. Tem como a gente dimensionar a extensão Não. desse possível prognóstico? Porque realmente você falou dessas nuvens e começou a chegar aqui também, e aí eu pensei nessa questão da extensão mesmo. É por isso que eu marquei as aulas à tarde, porque eu sabia que ia chover hoje, entendeu? Escuta, voltando agora, falando sério, não dá para a gente saber a extensão dela, porque não existe como fazer uma observação que permita identificar o tamanho. Então, isso é observado por radar meteorológico, que consegue registrar e documentar o movimento da chuva, o movimento da nuvem, para onde ela está indo e qual é a quantidade de água que ela contém. Mas isso tem que usar um instrumento poderoso, que é o radar. E se você quiser ver uma imagem de satélite, você pode também observar o topo dela para fazer uma estimativa do tamanho dessa tempestade. Então, só para você ter uma ideia, existem cumulonimbus que têm o tamanho do estado de São Paulo. Uma nuvem só. E existem cumulonimbus menores, como esse de hoje, que apenas abrange alguns poucos quilômetros quadrados. Então, depende de cada caso.
Posso prosseguir? Certo. É só mais uma pergunta. Sim, pode perguntar. Com relação a previsão, quando se faz a previsão do tempo para as diferentes regiões de São Paulo, eles fazem uso tanto do satélite quanto desse radar, então, para fazer Isso. Que o satélite ele vê de cima e o radar vê com detalhes, né, coisas que a gente não consegue enxergar pelo satélite. Então, o radar ele consegue penetrar dentro da nuvem e registrar o que ela tem de quantidade de chuva e o movimento dessa chuva. Então, por exemplo, se está chovendo aí e ela vem na minha direção, o radar já consegue prever, olha, dentro de 1 hora, meia hora, 40 minutos, essa chuva vai atingir a região de Ipiranga, Sacomã, Anchieta e assim por diante. E isso é um trabalho feito 24 horas por dia. Ok, obrigada. Nada. Posso continuar, então? Então, veja bem, nessa sequência aparece um cogumelo enorme, aí, uma coisa gigantesca, mas que lembra, obviamente, o formato de uma nuvem cumulonimbus, mas foi originada por erupção vulcânica. Uma outra também gigantesca, com o mesmo formato de cogumelo, e que tem a característica de ser apenas uma emissão muito grande de toneladas e toneladas de poeira vulcânica. Esta, inclusive, está muito próxima desse pessoal que trabalha ou mora nessa base, o que é um extremo risco, porque, como eu disse, a hora que essa poeira vulcânica vem morro abaixo, ela desce a 200 km por hora, não há tempo hábil da pessoa escapar. Então, ela pode ser fatalmente atingida pelo fato da poeira ser extremamente veloz. E aqui aparecem os raios que não são de cumulonimbus, mas são causados por eletricidade estática da nuvem de poeira vulcânica. Passamos agora para tempestades de areia, que também são nuvens, mas diferentes. Não tem vapor de água, é apenas a presença da areia, o pozinho, né, microscópico da areia, que é levantado em alturas de até 100 metros. E onde elas aparecem? Então, elas aparecem em regiões próximas de desertos ou grandes áreas descampadas. Pode ser areia ou pode ser mesmo terra, não tem diferença. Em alguns lugares onde essas tempestades de vento são mais frequentes, alguns vilarejos desaparecem após uma ventania dessas, porque são toneladas e toneladas de areia que soterram as casinhas da aldeia, e a aldeia praticamente desaparece. Então, aqui está, numa região da África, né, perto do deserto do Saara, um paredão de nuvem de areia de mais de 100 metros de altura. Aqui a gente pode ver as imagens, né, de satélites que mostram, um dia qualquer, uma tempestade de areia nos lugares onde estão ocorrendo. Inclusive, tem areia em cima do mar. Então, essa parte fumegante é toda a areia dessa tempestade registrada nesse momento. A maior tempestade desastrosa que já foi registrada no planeta ocorreu na década de 30, quando muitas delas ocorreram devido às pradarias que os agricultores abandonavam depois de 7, 8 anos de tirarem o sustento. Eles simplesmente abandonavam a terra, que ficava árida, e o pó ficava exposto ao vento. E as diferenças de temperatura e condições atmosféricas fizeram a facilidade de ventos muito fortes se formarem, levantando, então, paredões gigantescos de areia, como a gente vê numa foto como essa. A sequência mostra agora umas nuvens, também chamadas especiais, com o nome de nacaradas ou madrepérolas. O que significa nacarada? Bom, quem já viu uma concha deve ter percebido que conforme você mexe a concha, conforme a luz que incide, aparecem cores diferentes sobre essa concha. Isso é chamado, então, de nácar, por esse nome nacarada. Ou, então, madrepérolas, que são as colorações dos botões de camisa,
quando são feitos de madrepérola, que é um produto natural, eles apresentam, né, coloração que pode ser amarelo, pode ser rosada, pode ser esverdeada ou mesmo azulada, que são cores comuns, e que aparecem nessas nuvens em condições especiais. Então, as nuvens têm a cor da madrepérola. E a diferença é que elas se formam entre 20 e 30 quilômetros de altura, onde o ar é extremamente seco. Então, como explicar a presença de vapor de água, que viraria gelo espontaneamente, se lá em cima é extremamente seco? Então, a meteorologia ainda não encontrou uma resposta para esse fenômeno. Essas nuvens, devido à altura dela, estar entre 20 e 30 quilômetros, são facilmente visíveis logo após o Sol desaparecer. Então, após o ocaso, você consegue enxergar umas belíssimas formações, né, com várias cores acima do horizonte. Então, são as nuvens chamadas nacaradas ou madrepérola. Algumas não tão bonitas, mas que têm a mesma característica. Então, são as formações que ainda não se tem uma explicação razoável de como o vapor de água foi parar em alturas tão elevadas. Depois das nuvens nacaradas, vem as nuvens noctilucentes, que o próprio nome diz o seguinte: é a nuvem que reluz à noite, noctis, do latim, né? Nox, noctis, noite, e lucentes é de brilho. Então, brilham muito tarde da noite. Isso ocorre mais ou menos entre 80 e 90 quilômetros de altura. Então, você tem que esperar o sol se pôr, e se de repente, depois de um certo tempo, você conseguir enxergar uma claridade como essa, que parecem cirros, são nuvens chamadas noctilucentes. A altura delas é determinada por cálculo astronômico. Então, você, na sua posição em relação ao horário em que você observou o fenômeno, você consegue, por triângulo, né, por triangulação, fazer o cálculo aproximado da altura da base dessa nuvem. Aqui não tão brilhante, mas também são nuvens noctilucentes. Agora, umas nuvens que chamam a atenção, que muita gente já se aproveitou dessas imagens, ou imagens semelhantes, para dizer que fotografou um OVNI, ou um disco voador, porque elas têm uma característica de um formato achatado, que é causado pelo vento horizontal muito, muito forte. Então, você tem, às vezes, a sobreposição de várias camadas de nuvens extremamente achatadas. Esta, curiosamente, se formou em cima do pico de montanha. Aqui são várias com a mesma característica, então isso mostra que o vento na região é muito, muito forte. Aqui são 3 camadas sobrepostas. Aqui parece uma nuvem como no nimbus, mas que, na verdade, não é. É uma nuvem chamada lenticular. Por que lenticular? Porque tem formato de lente, né, ou de lentilha, que é simétrica dos dois lados. Aqui também o mesmo formato. Aqui parece quase que um peão girando, alguma coisa assim, mas nota-se que é uma nuvem, né, com presença de vento muito, muito forte. Aqui você tem 2 nuvens sobrepostas na base, associadas a um enorme tornado, além do raio da nuvem cumulonimbus. Um fenômeno complexo, né, no mesmo momento. Então, temos nuvens lenticulares, o tubo do tornado ao centro e um raio proveniente da nuvem cumulonimbus. Aqui, novamente, uma nuvem desse tipo, como um grande capacete em cima do pico do morro. Mais uma imagem semelhante, e essa é uma das mais espetaculares. Vocês conseguem contar 5 sobreposições simultâneas. Aqui são várias, todas da mesma região, todas em cima do morro, um formato um pouco diferente.
E esta é tão simétrica, quase, né, que levaria à sugestão de ser um disco voador, mas, na verdade, são nuvens comuns. Um outro tipo de nuvem, não tão comum, chamados dentes de serra, é causada quando você tem densidade de ar diferente entre a base da nuvem e o topo da mesma nuvem. Então, o vento que sopra acima da base vai arrastando a parte superior da nuvem, formando ondas, como aparece aqui na foto. Perdão, foi muito rápido. Ou nessa outra. Então, são sequências, né, onde embaixo o vento tem uma característica e acima da base da nuvem o vento tem uma outra característica e vai arrastando, então, tudo que estiver naquela parte, formando, então, esses chamados dentes de serra. Agora, nuvem orográfica. Essa resposta que eu dei há pouco sobre a formação mais comum, que é relacionada com a topografia, é típica, então, por exemplo, da Serra do Mar. Então, a nuvem stratus, ou nevoeiro, que se formam nessa região, é uma nuvem orográfica. E de onde vem a palavra orográfica? Vem de oros, que é de origem grega, que significa montanha, morro, ou uma elevação sólida, né? E aí você pode ter algo curioso como esse tipo. Então, é uma nuvem orográfica. Eu vou voltar só um pouquinho para chamar a atenção de vocês que essas também são orográficas, porque elas podem ocorrer nas mesmas condições, nos mesmos lugares, frequentemente. Então, são consideradas orográficas. Bem, agora nós estamos dentro da Serra do Mar, um típico nevoeiro que você não enxerga 10 metros à frente. Então, é uma nuvem stratus e é orográfica, ou o próprio nevoeiro, que é a nuvem, né, também chamado do tipo orográfico. O que causa isso? Então, eu já expliquei na pergunta que foi feita, né, que ocorre pelo resfriamento do ar quente, que vem do litoral, que nós chamamos de brisa marítima, sopra do mar para a encosta da montanha, e vai se condensar na forma de nuvem stratus. Bom, quando essa nuvem stratus tem um impulso muito forte do vento, ela chega em São Paulo, que vai causar o chamado chuvisco, que também a gente conhece com o termo de garoa, como já foi apresentado. O nome oficial da garoa é chuvisco. Em meteorologia não existe a palavra garoa, só chuvisco. Agora, vamos falar de nuvens um pouco diferentes, são chamadas antropogênicas. São formadas pela atividade humana e industrial. Então, queimadas, explosões, a própria aviação, a indústria, a agricultura com os pesticidas, através dos inseticidas, lançam nuvens, né, que procuram minimizar o ato de prejudicar a agricultura por meio de pragas. A mineração, que usa explosivos, os transportes que poluem o ar, a construção, que às vezes usa dinamite para abrir um espaço difícil, né, para se poder fazer uma construção subterrânea, a própria habitação, que usa ainda carvão ou lenha para aquecimento, provoca também nuvens. E aí você tem do lado esquerdo um registro, num dia qualquer aqui do Brasil, uma quantidade absurda de queimadas ao mesmo tempo. Então, nós vemos uma grande parte concentrada na região mais próxima do sul e várias espalhadas entre a parte central, norte do Brasil, com inúmeras queimadas. Então, é uma triste realidade para um tipo de problema que poderia ser resolvido de uma forma mais salutar. Porque essa fumaça que a gente vê agora na imagem do lado direito, ela vai se espalhando pela cidade e você fica, às vezes, vários dias sem ver o sol, além de dificultar muito a respiração.
As explosões são de caráter de menor gravidade, porque demoram muito pouco tempo, rapidamente se dissipam, mas geram nuvens como as da foto. Explosões nucleares também é um tipo de, né, são explosões de caráter diferente, mas que provocam também um fenômeno, né, perigoso de espalhar radiação quando entra na circulação ao redor do globo. Então, são experiências que já foram muito criticadas. Foguetes também liberam uma enorme quantidade de nuvens ao nível do solo para poder subir um objeto extremamente pesado. A indústria, em todas as suas modalidades que eliminam as sobras da combustão através das chaminés, os resíduos, que vão poluir o próprio ambiente onde as pessoas trabalham e os arredores. Na agricultura, como comentei, né, então, os inseticidas que podem ser usados através da pulverização ou, então, através do espalhamento por aeronaves pequenas, né, que tem um custo menor, para minimizar o efeito das pragas. Depois nós comemos as substâncias que eles nos fornecem, cheias de resíduos de inseticida. Uma beleza. Aqui uma foto de uma das cidades mais poluídas do mundo, como a cidade do México, Hong Kong, né, que fica tudo em tom pastel, onde as pessoas mal conseguem respirar. E aqui uma visão à direita, né, de São Paulo, num dia qualquer, com uma nuvem extremamente acinzentada, visto lá do Pico do Jaraguá, mostrando, então, o efeito da poluição da nossa cidade. Esse efeito só desapareceu com o início da pandemia, quando os veículos deixaram de circular. Mas agora já voltou tudo ao normal. É uma beleza. O único efeito bonito da poluição são as imagens que vocês podem ver de um colorido espetacular do pôr do sol, que espalha a luz num tom mais alaranjado ou avermelhado, no ocaso quando está prestes a desaparecer ou logo depois de ter desaparecido. Então, mesmo o efeito nocivo da poluição ainda tem um produto bonito, que é um pôr do sol mais espetacular. Outra nuvem que raramente se fala, mas é muito pequena, ela é originada quando se quebra a barreira do som. Então, qualquer avião supersônico, quando supera os 340 metros por segundo, ele consegue produzir uma rápida condensação do resto de umidade que ainda possa estar ao redor do avião. Agora vamos passar para as nuvens chamadas contrail. Essa nuvem com esse nome estranho vem de condensation trail. Condensation é condensação e trail é trilha. Então, essa trilha de condensação é provocada pelo vapor de água que se congela instantaneamente ao ser emitido quando o avião está em pleno voo, né, que é o produto da combustão do líquido que faz a propulsão do avião. Então, essas trilhas, todo mundo já deve ter observado pelo menos alguma vez na vida, e são extremamente frequentes, principalmente em épocas de inverno, quando a temperatura do ar está um pouco mais baixa. Aqui, por exemplo, um avião que fez uma acrobacia, então deixou esse registro curioso, mas é produto dessa situação. Existe agora o contrário, a nuvem distrail. Distrail vem de dissipation trail, trilha de dissipação. Assim como ele pode formar uma nuvem, chamada contrail, pode também dissipar uma parte da nuvem, simplesmente atravessando-a pela trajetória que o avião está fazendo. Então, esse rasgo feito na nuvem, que é uma nuvem autocúmulos, foi feita nessa circunstância. Aqui, duas linhas se cruzando.